Você já parou para pensar que jogos que parecem ter sido lançados ontem, em 2026, vão completar 10, 20 e 30 anos? Pensando nisso, nós fizemos aqui este vídeo relembrando jogos de 1996, 2006 e 2016 para mostrar que videogame, muito além de nostalgia, faz parte da história e que muitos jogos que já têm 30 anos são tão importantes que estão aí no mercado e fazendo jogos novos até hoje. Eu te garanto que pelo menos um jogo dessa lista vai fazer você se sentir velho. Eu sou o Danilo Manzato, deixa o like aqui no review de jogos, se inscreve e bora aí relembrar de bons e velhos jogos. Começando então lá atrás com os jogos de 1996, jogos que completam 30 anos, meu povo, em 2026. O primeiro da lista foi um lançamento de fevereiro, Street Fighter Alpha ou 02, um dos jogos de lutas mais importantes da era 2D. O Street Fighter Alpha 2 refinou tudo que o primeiro Alpha havia apresentado, com novos personagens, animações mais fluidas e um sistema de combate que até hoje é referência no gênero. Para muitos foi o auge da fase clássica da franquia. E digo aqui que eu tenho um carinho enorme por Street Fighter 02 ou Alpha 2, porque foi num fliperama, né, numa máquina de 02 que eu gastei meus primeiros 25 centavos comprando uma ficha para jogar um fliperama num boteco que tinha lá no meu bairro, né? Nessa época eu tinha o Super Nintendo, eu jogava muito Super Street Fighter 2 e quando eu vi a máquina 02 eu falei, não, eu preciso jogar isso aqui, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus! E foi lá que eu joguei minha primeira fichinha no fliperama. Ainda em fevereiro também de 96, nasceu um fenômeno mundial. Pokémon Red and Blue não só criou uma das maiores franquias da história do entretenimento, como também mudou para sempre a forma como os jogos portáteis eram vistos. Capturar, treinar e trocar Pokémon virou parte da infância de milhões de jogadores e que estão aí até hoje, né? Já em março de 1996, o jogo que praticamente definiu o gênero Survival Horror, Resident Evil apresentou ao mundo um novo tipo de terror nos videogames, misturando exploração, puzzle e uma atmosfera de tensão constante dentro da icônica mansão Spencer. Em junho, um divisor de águas absoluto. Super Mario 64 revolucionou os jogos 3D, estabelecendo padrões de câmera, movimentação e design de fases que ainda são usados até hoje. Não é exagero nenhum dizer que ele mudou a história dos videogames. E com o Mario 64, eu vou dizer que assim, eu tive pouquíssimo contato com o Nintendo 64 no geral. Eu só fui jogar o Mario 64 agora naquela versão que saiu para Switch. Eu acho que ele não envelheceu tão bem, é um jogo que eu particularmente não gosto tanto, mas quando você vê o que esse jogo fazia lá em 96, é muito diferenciado quando você pensa em outros jogos de plataforma da mesma época. Por isso que Mario 64, pensando há 30 anos atrás, é algo tão revolucionário, algo tão moderno. Embora hoje ele seja complexo de ser jogado, porque os controles não ajudam muito, né? Quando você conhece o jogo e você vê o jogo, você fala assim, agora entendi por que esse jogo é tão relevante pro gênero de plataforma 3D. Ainda nesse ano, em setembro, o mascote da primeira geração do PlayStation, Crash Bandicoot, conquistou o público com sua jogabilidade precisa, carisma e desafios memoráveis, tornando-se rapidamente um dos símbolos da marca PlayStation, e que hoje é engraçado de pensar, né, que lá em 96 era uma marca da PlayStation e hoje é uma marca da Microsoft, né, que foi durante tanto tempo aí a rival principal da PlayStation. Esse é um jogo também que na época eu não cheguei a jogar ele muito, mas joguei depois no remake que acabou lançando ali com a trilogia. Vale muito a pena conhecer mesmo. Um mês depois, em outubro, nasceu a Lara Croft, uma das personagens mais icônicas da história dos games. Tomb Raider, ou Tomb Raider, como falávamos na época, combinava exploração, ação e puzzles em ambientes tridimensionais como poucos jogos faziam na época, criando um verdadeiro fenômeno cultural. E no finalzinho do ano, em dezembro, Diablo definiu o gênero Action RPG moderno. O sistema de loot, progressão viciante e atmosfera sombria criaram uma fórmula que seria copiada por dezenas de jogos ao longo das décadas seguintes. Gente, quanta coisa em 30 anos, e aí quando você para pra pensar nessas franquias, né? Street Fighter lançou um jogo há pouco mais de 2 anos. Pokémon, lançou um jogo ano passado, vai sair mais algumas outras coisas esse ano também de Pokémon. Resident Evil, vai sair um agora no final de fevereiro, daqui um pouquinho mais de um mês. Mario 64, embora a gente não tenha nenhum Mario desde o Odyssey, muito provavelmente esse ano, no mais tardar em 2027, vai com certeza sair um Mario 3D novo. Crash Bandicoot tá meio sumido, mas né, é um personagem que tá sempre ali acontecendo alguma coisa com ele. Tomb Raider, a gente acabou de ter o anúncio de 2 jogos novos de Tomb Raider, um jogo novo e um remake do primeiro. E Diablo, tá rolando Diablo 4, também agora no The Game Awards em dezembro, né, agora que acabou de passar, também teve anúncio
de uma nova DLC. Olha como é incrível esse ano, porque 1996 galgou-se praticamente todo o lançamento de franquias que estão fortes até hoje. É muito insano você pensar que um negócio que parece que é tão atual já completou 30 anos. Partindo agora então para 2006, há 20 anos atrás, o marco dos RPGs de mundo aberto seria lançado. Oblivion impressionou com seu mapa gigantesco, liberdade total de escolhas e um mundo vivo que reagia às ações do jogador, elevando o padrão do gênero na geração. E lembrando que o Oblivion, o The Elder Scrolls 4 Oblivion, recebeu aí uma remasterização que é praticamente um remake em 2025, que vale muito a pena vocês conhecerem. Já em março, trazendo um sistema de combate inovador e uma narrativa política mais madura, Final Fantasy XII ousou reinventar a franquia e dividir opiniões, mas acabou sendo reconhecido como um dos capítulos mais ambiciosos da série. O que eu gosto do Final Fantasy XII é que, de fato, ele mudou muito a maneira de se jogar o RPG, de saindo dos turnos, que a gente estava acostumado ali no Final Fantasy X, por exemplo, nos anteriores, e foi para um lado meio MMO, mais offline. Ele tem um sistema de combate muito delicioso, um sistema de jogo muito delicioso, mas eu vou confessar que a história eu não gosto muito. Mais do que um jogo, Okami foi lançado em abril de 2006, trazendo praticamente uma obra de arte interativa. Com seu visual inspirado na pintura japonesa e uma trilha sonora inesquecível, o título se tornou um clássico cult e uma das experiências mais belas já criadas nos games. E lembrando que Okami, embora não tenha uma data, ele vai receber uma sequência provavelmente no ano que vem. A volta triunfal do Mario ao universo 2D aconteceu em maio de 2006 com o New Super Mario Bros., conseguindo ser clássico e moderno ao mesmo tempo, apresentando uma jogabilidade acessível, mas extremamente refinada, e acendeu a paixão pelo estilo tradicional da franquia. Um dos jogos mais importantes do Xbox 360 foi lançado em novembro de 2006. Gears of War redefiniu os shooters em terceira pessoa com seu sistema de cobertura, narrativa, cinematográfica e multiplayer viciante. E assim como aconteceu com Oblivion, o Gears of War também acabou de receber uma versão remasterizada, quase que um remake, e dessa vez saindo também para o PlayStation, não apenas para Xbox e PCs. A Rockstar mostrou em outubro de 2006 que podia ir além de GTA. Bully apresentou um mundo aberto diferente de tudo que existia, focado na vida escolar, com humor ácido, personagens marcantes e uma liberdade surpreendente. E eu não joguei. O Bully é aquele tipo de jogo que todo mundo fala, que todo mundo lembra com nostalgia, que hoje em dia é até acessível, mas eu não joguei na época, então eu não queria esse vínculo. E aquele jogo que eu falo assim, eu jogo. E aí, acha que eu devo jogar? Deixa aí nos comentários. E no finalzinho de 2006, uma das aventuras mais épicas de Link, Twilight Princess, trouxe uma atmosfera mais sombria, uma história madura e dungeons memoráveis, tornando-se rapidamente um dos capítulos mais amados da franquia. Esse é um dos jogos que foi destaque, porque ele vinha logo após o aclamado Ocarina of Time e o Majora's Mask. E ele foi um jogo que foi lançado por GameCube, depois ele foi ali na sequência, ou se não me engano, no mesmo data de lançamento, também para Nintendo Wii, e depois ele ganhou uma versão remasterizada para o Nintendo Wii U. Reza a lenda que ainda vai sair uma versão dele remasterizada para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 agora. Não se sabe ainda, se ao certo se isso realmente vai acabar vindo aí, mas vale muito a pena conhecer e talvez ele acabe aparecendo a qualquer momento naquela emulação que o Nintendo Switch 2 tem agora dos jogos de GameCube. Já tem outro Zelda lá, então é capaz desse Zelda também aparecer. Vale a pena, é um jogo bem legal. E agora a lista daqueles jogos que saíram ontem, há apenas 10 anos atrás. Começamos com Stardew Valley, criado praticamente por uma única pessoa. O jogo virou um fenômeno global ao oferecer uma experiência relaxante, profunda e extremamente viciante, e definindo o gênero de simulação de fazenda. É engraçado pensar que Stardew Valley tem 10 anos já, e outro dia meu irmão tava perguntando, vale a pena comprar? Acho que tava 14 ou 16 reais, uma coisa, que tava bem barato. Eu falei, pelo amor de Deus, compra logo isso aí. Eu tenho Stardew Valley no PC e também no Switch, é aquele joguinho pra você jogar quando você quer alguma coisa confortável. Embora ele pareça bobo ou só uma fazendinha, tem uma história muito interessante pra se jogar. Joga em Stardew Valley, vale muito a pena. Em março de 2016, tivemos o encerramento épico de uma trilogia. Dark Souls 3 reuniu tudo o que a série tinha de melhor. Combates desafiadores, lore misteriosa, chefes memoráveis e uma sensação de conquista que poucos jogos conseguem entregar. E é o meu Dark Souls favorito. É legal que muita gente acabou migrando do Elden Ring, que foi uma grande porta de entrada para Souls-like, e foi direto para Dark Souls 3.
Eu fiz um pouco do processo ao contrário, comecei lá com Bloodborne, aí eu fui Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3 e cara, não tem como não se apaixonar por Dark Souls 3, jogaço demais, vale muito a pena. Pena que a From Software não tá sendo muito amigável hoje em dia com os preços, porque são jogos já, 10 anos atrás, cobrando preço de praticamente lançamento. Em abril de 2016 tivemos um espetáculo técnico visual. O remake de Ratchet & Clank trouxe ação frenética, humor, armas criativas e gráficos que pareciam um filme da Pixar, da Disney, da DreamWorks, só que completamente jogável, mostrando a força do PlayStation 4. Esse jogo ele não só foi um remake, como ele também saiu junto com uma animação que praticamente contava a mesma história. E um fato curioso é que esse foi o primeiro jogo que eu joguei no PlayStation 4 e terminei também, platinei e tudo mais. Jogaço super divertido para jogar sozinho, com criança, vale muito a pena. Em maio, tivemos o renascimento de uma lenda. Doom, que ficou conhecido como Doom 2016, resgatou a essência de shooters clássicos com combate rápido, brutal e extremamente satisfatório, se tornando uma das maiores surpresas da geração. Ainda em maio, tivemos também um fenômeno cultural e competitivo, com Overwatch, que chegou revolucionando os shooters multiplayers ao misturar personagens carismáticos, habilidades únicas e um estilo visual que conquistou milhões de jogadores ao redor do mundo. E para provar que maio de 2016 foi um mês insano, um terceiro lançamento veio aí, a despedida perfeita de Nathan Drake. Uncharted 4 elevou o padrão da narrativa dos jogos de ação, entregando uma aventura cinematográfica, emocional e tecnicamente impressionante. E aí a gente lembra, né, muita gente ainda gosta de reclamar, porque o GOT foi para Overwatch, não foi para Uncharted. Olha o tamanho dessa briga nesse ano, né? Mas, embora eu nunca tenha tocado no Overwatch e goste muito de Uncharted 4, eu concordo que esse prêmio tinha que ser realmente de Overwatch e não de Uncharted. E para encerrar o ano de 2016, e após anos de desenvolvimento turbulento, Final Fantasy XV finalmente chegou, trazendo um mundo aberto belíssimo, uma jornada sobre amizades e perdas e um novo caminho para a franquia. Eu acho que é interessante sim colocarmos Final Fantasy como um dos jogos importantes da última década, porque de fato tudo que aconteceu ali com Final Fantasy Rebirth, Remake, foi um aprimoramento desse sistema de batalha. Eu gosto do Final Fantasy XV, mas eu acho ele meio chato também ao mesmo tempo, porque você meio que não faz nada, né? Só anda de carro ali, nem controla o carro. Mas é um jogo importante, vale a pena conhecer e é um jogo muito bonito. Quando você para pensar que esse jogo tem 10 anos, parece que ele é mais bonito do que jogos atuais. Se você jogou pelo menos 3 joguinhos dessa lista, parabéns! Você cresceu junto com a história dos videogames. Já comenta aí qual desses jogos marcou mais a sua vida. Não deixe de se inscrever aqui no Review de Jogos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!